Bíblia diz no versículo 9: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Se ele não para orar, ele não ia ver a porta se abrir. Se ele não para esperar o Pentecoste, ele não ia perceber a direção de Deus. Se ele não para curvar a fonte, dobrar o joelho, ele não ia perceber que a porta grande e eficaz se abriria para ele. Não era qualquer porta, era uma porta grande e eficaz, poderosa. Se abriu. A igreja precisa disso. E a primeira porta que te abriu para você, e eu quero te lembrar, é a porta da vida. É a porta da vida que se abriu para você, porque quando seu pai se encontrou com a sua mãe, dezenas e milhares de espermatozoides lutaram para encontrar o óvulo. Milhões deles morreram no meio do caminho. E Deus permitiu você nascer. Permitiu você vencer essa corrida da vida. E Ele sabia que você existiria. Antes de qualquer osso seu se formar, diz o Salmo 139. E Ele sabia, Ele abriu a porta da vida para você. Ele permitiu você ser gerado no ventre da sua mãe. Sua mãe padeceu dificuldades, necessidades e percalços. Satanás certamente tentou de todas as maneiras levar você ao óbito, à morte. Mas Deus guardando, porque Ele abriu uma porta grande e eficaz da vida para você, e Ele te protegeu, te guardou antes do ventre da sua mãe ter gerado, ter acontecido. Ele permitiu que você existisse, e você hoje está aí, porque a porta grande e eficaz da vida se abriu para você. E você deve adorar a Deus por isso. Você deve adorar a Deus por isso. Porque quando se abre a porta da vida, abre outra porta. Qual? A porta do cuidado. Porque se ninguém cuidasse de você, você morreria. Então a porta do cuidado também se abriu. Sua mãe cuidou de você, te deu de mamar, passou noites insone, te levou no hospital, fez chá, fez xarope, te deu comida, te vestiu, tratou a sua febre, tratou quando você teve infecção. Mas você pode falar: pastor, eu não fui criado pela minha mãe, eu não fui criado pelo meu pai. Mas você foi criado por alguém. E Deus colocou esse alguém para cuidar de você, para te tratar, para te orientar, para te proteger, para colocar calor em você num dia de frio, para deixar você folgada no tempo de calor, para que o calor não te fustigasse, te matasse. A porta do cuidado também foi aberta para você. Por esse motivo nós devemos adorar, glorificar, bendizer o nome santo do Senhor por todo o cuidado que Ele teve conosco, amado. Por todo o cuidado. Essa porta grande e eficaz da vida, do cuidado. Será que você já foi grato? Você era um ser indefeso, incapaz de produzir. Pessoas trabalharam para você comer. Pessoas trabalharam para você se vestir. Pessoas envolveram o seu tempo, o seu dinheiro, o seu recurso, para que você fosse ali alimentado. Trabalharam para comprar uma cama, um cobertor, para te cobrir, meia, touca. A porta do cuidado, a porta do zelo, a porta do amor, a porta do carinho. Irmão, tem coisa afetiva que eu lembro, que aquilo ali é tremendo. E a porta do cuidado, quando eu estava fazendo esse sermão, eu gosto de sentar no colo da minha mãe, ela fica mexendo na minha orelha. Meu tio falecido, Claudemir, a gente chamava ele de Canani, ele falava que eu tinha orelha de mico, orelha mole. Ele falava: esse garoto não vai gostar de trabalhar não, Marley. A orelha dele é igual a orelha de mico, a orelha dele é mole. Eu sentava no colo da minha mãe e ela ficava fazendo carinho, mexendo, e ali eu ficava molinho. Eu ia quase que dormindo, relaxando. Eu falei: meu Deus, que negócio gostoso, que colo aconchegante, que colo bom, o colo da minha mãe. E eu ficava no colo dela o tempo todo. E esse meu tio falava: Marli, esse menino já está com 6 anos, 8 anos, ele fica no seu colo, nego pesado, taca esse menino no chão. Eu vou tacar no chão, taca ele no chão. Ele nunca mais ficou no meu colo. Minha mãe aceitou o conselho, me tacou no chão. Nunca mais eu fui pro colo da minha mãe. Mas é a porta do cuidado. Mas hoje eu vou lá, eu deito no sofá, eu debruço sobre o colo da minha mãe e ela fica. A porta do cuidado. A porta do cuidado. E quando você passou dessa fase, um pouco do cuidado, veio a fase do conhecimento. Pessoas te ensinaram a andar.
Você não sabia andar, te ensinaram, seguraram na tua mão. Você tropeçava e caía e alguém te levantava. Você foi ensinado a falar. Você foi educado, instruído, capacitado. Você foi recebendo conhecimento. Você entrou na escola, você foi alfabetizado. Você foi instruído. Deus usou pessoas, professora, diretora, para te ensinar, te capacitar. Pai, mãe, um tio, uma avó. Mas você teve a porta do conhecimento. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade de Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando não obstante, Deus abre a porta da família. Deus te deu uma esposa. Deus te deu um marido. Você vai jogar isso fora. Essa porta grande e eficaz que o Senhor te concedeu. E debaixo do conhecimento, Ele te deu uma formação, uma profissão. Ele te deu pessoas como modelo. Você de repente inspirou sua profissão em outras pessoas. E com isso você foi aprendendo, tendo gosto, desejo, conhecimento. E com isso você se tornou um profissional. A porta do empreendimento, do trabalho, do ofício, se abriu junto dela a porta da família. Uma esposa, uma noiva, fiel, digna, limpa. Meu irmão, não desperdice isso. Não jogue isso fora. É uma porta grande e eficaz. E toda porta que Deus te abre, irmão, não ignore. Quando você começou a andar nos princípios de Deus, abriu outra porta, a porta do conhecimento de Deus, ó glória. E essa é uma porta tremenda, poderosa, porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você teve conhecimento, você teve educação, mas ainda você estava preso nos seus pecados. Só a porta do conhecimento de Deus tinha o poder de te libertar, e Ele chegou até você, quebrou as correntes e grilhões, tirou ali a seta e o fruto de Satanás, e hoje você é salvo, limpo, liberto pelo poder de Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Por causa da porta da salvação que há em Cristo. Que há em Cristo. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Todas essas portas que eu listei aqui, que são algumas, só tem números. Todas essas portas, foi Ele que abriu. Foi Ele que abriu. Foi Ele que fez. Foi Ele que permitiu. E quando chega na porta da salvação, Ele diz: eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Vai ter salvação e vai ter um lugar de mantimento, de alimentação espiritual para você. Nessa porta que você vai entrar, Ele vai te sustentar. Nessa porta grande e eficaz que Ele se abriu para você, Ele vai te munir, Ele vai te dar instrução, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar graça. Ele te buscou, Ele te salvou. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse alguém é você. Esse alguém sou eu. Essa porta da salvação. Entre todas essas, essa para mim é a mais especial. É a mais especial. Todas as outras portas só faz sentido quando essa porta faz sentido. Um texto que eu amo, 1 Timóteo 1,15, que Paulo diz: essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo, à porta, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, paciência. Quanto tempo Deus esperou para que você entrasse por essa porta? Quanto tempo Deus esperou para que você entrasse por esse caminho? A gente era igual tizil brabo, amado, de mato. As pessoas armavam ali o alçopão e a gente olhava meio escamado. Não vou não, quero comer, mas não vou não. E Deus abrindo a porta da graça e falando: vem, meu filho, venha. Eu estou tendo paciência, venha, venha, longanimidade. Aí Ele vai dizer o propósito disso. Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluia. A porta da salvação. A porta da salvação. Por
Porque essas portas têm esse propósito de te levar à porta da salvação. Mas depois que você entra na porta da salvação, ela não é um fim em si mesmo. Ela não é o destino final. Ela te encaminha para o destino final, mas ela não é o destino final. O meio desse processo ainda é a porta da pregação. Essa porta grande e eficaz que se abriu para Paulo era a porta da pregação. Que todo aquele que entrou na porta da salvação tem desejo pela pregação. Tem desejo por testemunhar, por falar de Cristo, por desejar a Cristo, compartilhar a Cristo. Por isso que o salmista do Salmo 116 diz: criei, por isso falei. Eu criei. E aquilo que eu criei, eu falo, não tem como eu conter. É como uma represa, podem colocar barreiras, mas a água vai sair. É como uma cachoeira incontrolável. Depois que eu criei, não tem como eu reter, não tem como eu impedir. É mais forte do que eu. É mais forte do que a minha natureza. Eu tenho que compartilhar, eu tenho que falar. Irmãos, eu não admito alguém que se diz não salvo em Cristo não compartilhar, não pregar, não evangelizar. Tem alguma coisa errada. Criei, por isso falei. Criei, por isso preguei, evangelizei, amei. Distribuí panfleto, CD, coloquei no status, eu fiz alguma coisa. Irmão, essa semana eu estava vendo um filme e alguém colocou um texto tremendo lá de evangelismo. Sabe o que falaram para ele? Lá, um texto tremendo de evangelismo que o homem colocou no filme. Ele colocou: Satanás tem utilizado muitas distrações. Cuidado, há tempo para todas as coisas, mas também é tempo de buscar o Senhor. É tempo de se arrepender dos seus pecados. Busque o Senhor quando você pode achar. Ele escreveu isso ali. Ou seja, é uma pessoa que recebeu, entrou pela porta da salvação, mas não se conteve. Não quis ficar simplesmente ali acomodado. Ele falou: tenho que fazer alguma coisa. Eu vou evangelizar nas mídias sociais. Eu vou fazer comentário evangelístico no YouTube. Eu vou utilizar o YouTube para eu evangelizar. Alguém vai ler. Alguém, o Espírito Santo vai fazer se atentar. Aí colocaram para ele: vai pregar no presídio. Lá talvez eles te ouçam. Escreveram assim para ele. Aí essa pessoa é o seguinte, sabe o quê? É o dilúvio. É o dilúvio. E tu acha que essa palavra aqui, que escreveram lá, desencorajou essa pessoa? Duvido. Duvido. Aquilo ali daí foi mais combustível para ele. Aí o salmista fala assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu darei ao Senhor? Olha a oração dele. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Porta da vida, porta do cuidado, porta do conhecimento, porta da família, porta do emprego, porta da provisão, da sustentação, porta do conhecimento de Deus, porta da salvação. Aí ele: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pregarei o nome do Senhor. Vou anunciar, aleluia, que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu não terei vergonha de dizer que eu sou cristão. Eu sou um salvo em Jesus Cristo. Eu vou anunciar o ano aceitável do Senhor. Somos devedores, igreja. Somos devedores a essa geração. Romanos 1,14 em diante, a Bíblia diz, Paulo mencionando: e eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. E a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está falando: eu tenho um débito, eu sou devedor, por isso eu vou anunciar a grego, bárbaro, sábio, ignorante. Ele quer dizer a todas as pessoas: eu não terei vergonha, eu vou anunciar o Evangelho da cruz. Da cruz. 1 Coríntios 1,18 em diante: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam a sabedoria,
mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 9,16, Paulo mencionou: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Igreja, é tempo de pregar, é tempo de evangelizar. Irmãos, quando tiver evangelismo, era uma obrigação de toda a igreja estar reunida numa praça, abordando, falando, pregando a palavra da cruz, amado. Não tinha que ter ninguém perguntando: não vai ter evangelismo? Claro que vai ter. Claro que vai ter, a não ser se o Senhor não permitir. Mas se Ele abrir a porta, nós devemos entrar por essa porta. Questionamos, indagamos, colocamos empecilho, barreira. E eu não estou falando de eventualidade, não estou falando de costume, hábito, de pessoas que não têm o coração voltado para a obra missionária, pelo desejo de visitar, pelo desejo de pregar, pelo desejo de estar no local, de cantar junto, pelo menos. É me imposta essa obrigação. Por que me imposta essa obrigação, Rodolfo? Porque quem se converte a Cristo é servo. E servo obedece. Não questiona. Não indaga a Deus, a Cristo. Você não está servindo a um homem preto, não. Você serve a Cristo. Cristo, Cristo, teu Senhor. Vai ter. Vai ter. Irmãos, a minha cara pelique. Me desculpe, mas essa é a verdade. Queremos escolher o que devemos fazer. Essa é a verdade. Queremos escolher. Quando chega um nome para nós orarmos, é que Deus quer que nós oramos. Quando Deus permite que uma agenda seja feita, é porque Ele quer que a gente faça. A nossa missão é semear, é lançar a semente. Deus derrama a chuva dele, Ele faz brotar aonde Ele quiser. Mas não tem gente. Como é que não tem gente? Só que não tiver gente. Então João Batista está fazendo o que no deserto? O que João estava no deserto, irmão? Que ele sabia que se ele fosse lá, Deus enviaria pessoas lá. Mas nós vamos em lugar que tem gente. E ainda assim a gente tem incredulidade. Mas João Batista estava lá pregando no deserto. As pessoas foram lá. Por quê? Veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. A palavra de Deus não estava no templo. A palavra de Deus não estava lá com os líderes do Sinédrio. A palavra de Deus estava com João Batista no deserto. Era uma palavra dura, mas salvava. Uma palavra dura, mas santificava. A palavra. É a palavra. Apocalipse 3,7 diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o santo, e o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, aleluia, para que ninguém roube a tua coroa. Ao que vencer, aleluia, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá, aleluia. Escreverei sobre ele, aleluia, o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, aleluia, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. Aleluia. Quem tem ouvidos ouça o recado de Deus. Ele colocou essa porta aberta, e nós entramos por ela.